Existe um ponto que só quem passou por ele entende. Não é o começo da luta. No começo ainda tem energia, ainda tem plano, ainda tem recurso. Não é o meio da luta. No meio ainda tem esperança de que algo vai mudar. É o final, o ponto em que você já fez tudo o que estava ao seu alcance. Já tentou todos os caminhos, já bateu em todas as portas, já pediu ajuda em todos os lugares que conseguiu pensar. E ainda assim, a situação não mudou. E você está de pé, mas por um fio, não porque é fraco, porque você já gastou tudo que tinha tentando resolver o que ainda não se resolveu. E tem uma pergunta que aparece nesse momento, uma pergunta que você talvez não fale em voz alta, mas que está lá. E agora, não como curiosidade, como desespero, o que eu faço quando já não tenho mais nada para fazer? Se você conhece alguém que já tentou tudo e ainda não teve a resposta que precisava, compartilha esse vídeo com essa pessoa agora. E se é você que está nesse lugar, fica aqui. Porque essa oração foi feita exatamente para esse momento. Tem algo que acontece quando você chega no final dos seus recursos, uma combinação de coisas que é difícil de descrever para quem nunca esteve lá. Tem o cansaço. O cansaço de quem lutou por muito tempo sem ver resultado. Tem a vergonha, a sensação de que você deveria ter conseguido, de que outras pessoas conseguem, de que talvez exista algo errado com você que explica por que a solução não vem. Tem a dúvida. A dúvida sobre se Deus está ouvindo, sobre se a oração faz diferença, sobre se o milagre é mesmo possível. Ou se é só para outras pessoas, em outras situações, em outros tempos. E tem o silêncio, esse silêncio específico de quando você orou e o céu pareceu fechado, de quando você pediu e a resposta não veio, de quando você esperou e nada mudou. E esse silêncio pesa de um jeito diferente de qualquer outro peso, porque você não está só carregando o problema. Você está carregando o problema mais a dúvida sobre se alguém está ouvindo, mais o cansaço de ter lutado por tanto tempo, mais a vergonha de ainda precisar de milagre. É muito, e eu não vou fingir que é pouco. Mas eu preciso te dizer algo que talvez você precise ouvir agora, antes de qualquer outra coisa. O fato de você ainda estar aqui, o fato de você ainda estar buscando, ainda estar orando, ainda estar em pé, não é fraqueza. É a coisa mais corajosa que existe, porque desistir seria mais fácil, fingir que não precisa seria mais fácil, endurecer o coração e parar de esperar seria mais fácil, mas você não fez isso, você está aqui. E existe uma história na Bíblia sobre um homem que estava exatamente onde você está agora, que já tinha chegado no final dos seus recursos, que o mundo inteiro mandava calar a boca, que não tinha mais nada a perder e que recebeu o milagre. O nome dele era Bartimeu, filho de Timeu, cego, mendigo. Essas 3 palavras descrevem tudo o que a sociedade da época precisava saber sobre ele para tratá-lo da forma que o tratava. Invisível, irrelevante, sem futuro. Ele ficava à beira do caminho todo dia, na mesma posição, com a mão estendida, esperando que alguém jogasse alguma coisa. Não era uma vida, era uma sobrevivência. E por quanto tempo ele esteve assim, a Bíblia não diz, mas o suficiente para que todo mundo ao redor já tivesse aceitado aquela como a realidade permanente de Bartimeu. É assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim. E então, num dia específico, Bartimeu ouviu barulho, uma multidão passando, e ele perguntou o que estava acontecendo, e alguém respondeu: "É Jesus de Nazaré que está passando." E algo aconteceu dentro de Bartimeu naquele momento, algo que a situação dele não justificava, que o histórico dele não explicava, que a lógica não sustentava, uma faísca de fé. E ele gritou: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." E a multidão respondeu imediatamente, não com encorajamento, com repreensão: "Cala a boca, para de incomodar, você está atrapalhando, pensa no peso desse momento." Bartimeu já vivia numa situação em que o mundo inteiro havia desistido dele.
em que ele era invisível para a sociedade, em que não havia solução humana disponível, e no único momento em que ele encontrou coragem para gritar, o mundo ao redor tentou calar esse grito. E a Bíblia diz, mas ele gritava muito mais, não menos, não parou, não abaixou a cabeça envergonhado, muito mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou. A Bíblia diz que Jesus parou no meio do caminho e mandou chamá-lo. E quando disseram a Bartimeu que Jesus estava chamando, a Bíblia registra um detalhe pequeno que muda tudo. Ele jogou fora o seu manto, saltou e foi até Jesus. O manto. Para um mendigo da época, o manto era tudo. Era o cobertor na noite fria. Era o pano onde as moedas caíam. Era o único bem material que ele possuía. E ele jogou fora, antes da cura, antes da resposta, antes de saber o que Jesus ia fazer. Ele agiu como se o milagre já tivesse acontecido. E Jesus perguntou, o que você quer que eu faça por você? E Bartimeu respondeu, mestre, que eu recupere a minha visão. E Jesus disse, vai, a tua fé te curou. E imediatamente, Bartimeu enxergou. E a Bíblia diz que ele seguiu Jesus pelo caminho, não foi embora comemorar. Seguiu Jesus. Porque o milagre não foi o destino, foi a porta de entrada para algo maior. Eu fico muito tempo nessa história, porque Bartimeu não recebeu o milagre, apesar da sua situação. Ele recebeu o milagre no meio dela, não depois que tudo melhorou, no ponto mais baixo, na beira do caminho, com o mundo mandando ele calar a boca. E a resposta dele foi gritar mais alto e jogar fora o manto. Ir ao encontro de Jesus antes mesmo de saber o resultado. E eu me pergunto, qual é o seu manto hoje? O que você está segurando que representa a sua segurança na situação atual? O plano B, o controle, a desistência silenciosa que parece mais segura do que continuar esperando. Talvez o milagre esteja esperando. Que você jogue fora o manto. Que você vá ao encontro de Jesus antes de saber o resultado, com tudo que você tem, que pode não ser muito, mas é suficiente. Se você precisa de um milagre agora, se você já chegou no final dos seus recursos, você não precisa chegar perfeito. Você chega como Bartimeu, com o grito que ainda tem dentro, com a fé que ainda restou. Feche os olhos, respire fundo, solte o ar devagar. E ore comigo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu venho até ti agora do lugar onde estou. Não do lugar onde eu gostaria de estar, do lugar onde estou. No final dos meus recursos, no limite do que consigo fazer sozinho, no ponto em que os caminhos humanos já foram todos tentados e nenhum trouxe a resposta que eu precisava. Tu sabes o que eu preciso. Tu sabes o que está em jogo. Tu sabes quanto tempo eu já estou nessa situação. Tu sabes as noites que eu passei sem dormir por causa disso. Tu sabes as vezes em que eu quase desisti e escolhi continuar. E eu escolho continuar hoje. Eu escolho gritar mais alto mesmo quando o mundo ao redor diz para parar. Mesmo quando a situação diz que é tarde demais. Mesmo quando o cansaço diz que não adianta. Mesmo quando a dúvida pergunta se tu estás ouvindo, eu sei que tu estás ouvindo, porque tu paraste para Bartimeu. Tu paraste no meio da multidão para ouvir o grito de um homem que o mundo havia descartado. E eu acredito que tu podes parar por mim também. Que o meu clamor chega até ti, que o meu nome é conhecido nos céus, que tu não esqueceste da minha situação. Eu peço o milagre que só tu podes fazer. Não o milagre que os recursos humanos podem produzir. Esse eu já busquei, já tentei, já esgotei. O milagre que vem do alto, que não tem explicação lógica, que surpreende até quem estava ao redor, que só pode ser atribuído a ti. Eu peço esse milagre agora, sobre essa situação que eu trago diante de ti, sobre essa necessidade que está além de mim. Sobre esse problema que não tem solução no meu alcance, eu coloco nas tuas mãos.
E como Bartimeu, eu jogo fora o manto. Eu solto o plano B. Eu solto o controle da situação. Eu solto a desistência silenciosa que eu estava considerando. E eu vou ao teu encontro, com tudo que ainda tenho, com a fé que restou, com o clamor que ainda está dentro de mim. Aqui estou. O que tu queres fazer? Eu confio. Não porque a situação mudou, mas porque tu és o mesmo Jesus que parou no caminho para Bartimeu, que perguntou o que ele queria, que curou imediatamente. Esse mesmo Jesus está aqui agora, e eu ouço a tua pergunta. O que você quer que eu faça por você? Eu quero o milagre, Senhor. Eu quero ver aquilo que os meus olhos ainda não viram. Eu quero a porta que parecia fechada para sempre se abrir. Eu quero a situação que parecia sem saída encontrar saída. Eu quero a cura que a medicina não conseguiu dar. Eu quero a provisão que os recursos humanos não alcançaram. Eu quero a restauração do que parecia perdido. Eu quero o que só tu podes dar. E eu declaro pela fé, o milagre está a caminho. Não porque eu mereço, porque tu és fiel. Não porque a situação melhorou, porque tu ages no impossível. Não porque eu tenho fé perfeita, porque tu respondes até a fé do tamanho de um grão de mostarda. Obrigado por me ouvir. Obrigado por parar. Obrigado por perguntar o que eu preciso quando todo mundo ao redor manda calar a boca. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração declarou o que você precisava declarar hoje, escreva nos comentários. Eu creio no meu milagre. Declare isso. Porque fé declarada tem peso real. E se você conhece alguém que já tentou tudo e ainda não teve a resposta, que está na beira do caminho esperando, envie esse vídeo para essa pessoa agora. Inscreva-se no canal. Toda semana uma oração nova, feita com cuidado, feita para você. O milagre que você precisa não está fora do alcance de Deus. Nunca esteve.